Começa aqui a Antena Aberta, edição de António Jorge. Bom dia. Muito bom dia. Tema de hoje, a intenção do Governo de avançar muito brevemente com a proibição de venda e consumo de qualquer tipo de álcool a menores de 18 anos, nomeadamente a cerveja e o vinho. Está agora em linha connosco o professor José Precioso, investigador da Universidade do Minho na área das adições, dos comportamentos aditivos, concretamente investigador na área do tabaco, álcool e também outras substâncias. Bom dia, professor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar connosco esta manhã. Professor, esta ouvinte que nos ligava de Coimbra dizia, a propósito desta intenção do Governo de proibir a venda e consumo de qualquer tipo de álcool a menores de 18 anos, como a possibilidade de ser um grande fogo de artifício. O que é que acha? Eu acho que é uma medida importantíssima. Tudo o que implica proibições dá um sinal claro à sociedade que aquilo que nós estamos a fazer é anormal. Ou seja, nós fazemos as coisas que são normais e a desnormalização do consumo é absolutamente fundamental, quer no que respeita ao tabaco, ao álcool e às drogas. E, portanto, a proibição de consumir álcool a menores de 16 anos, a menores de 18 neste caso, é um sinal claro que isto é um problema grave, muito prevalente e que infelizmente está a aumentar. Quão prevalente e porquê é que diz que está a aumentar? Quais são os dados que dispõe, professor? Antes de mais, eu gostava só de justificar um bocado a gravidade, a prevalência, e já agora dou de facto alguns números. Tá? Muito bem. Relativamente à gravidade, já foi dito alguma coisa. O consumo de álcool na adolescência é um fator de risco para o contágio de doenças sexualmente transmissíveis, porque os jovens, no seu estado de euforia de álcool, tendem a ter relações sexuais sem proteção. Aumenta muito o risco de acidentes de viação, como é claro nas estatísticas. Há alterações estruturais do cérebro, como esse cirurgião acabou de referir. Relacionado com isso, há um baixíssimo rendimento académico dos estudantes. E há um risco de dependência na idade adulta. E também um fator extremamente importante é que a associação entre o tabaco e o álcool aumenta muito o risco dos alunos ou dos estudantes virem a consumir, ou dos adolescentes virem a consumir outros drogas. Portanto, é um problema grave. Gostava ainda de sublinhar a gravidade. Muita gente preocupa-se com os comas, etc. Essas são situações muito pontuais e residuais. Agora, de facto, o consumo de álcool nos estudantes, nos adolescentes, nas esquemas, etc., tem, se falar com algum pediatra ou médico da adolescência, diz-lhe que o grande risco são o risco de quedas, que leva muita gente aos hospitais e a ter variadíssimos problemas de saúde devido à euforia que o consumo de álcool provoca. Num estudo que fizemos aqui no Norte, portanto, isto ainda é o segundo ponto, sobre a prevalência, o que aqui na Zona Norte é um estudo âmbito nacional, mas só temos os dados tratados aqui da Zona Norte, só para lhe dar ideia da gravidade deste problema. Aos 16 anos, 45,1% dos rapazes e 45% das raparigas declararam já ter consumido álcool nos últimos 30 dias, que é a métrica que se utiliza, designadamente que o SICAD utiliza. Agora repare, relativamente ao consumo excessivo, ou seja, às embriaguez, aos 16 anos, 21% dos rapazes e 22,9% das raparigas já se tinham embriagado. E agora, mais importante, 17,4% dos rapazes e 20,8% das raparigas declararam já ter praticado binge drinking nos últimos 30 dias, ou seja, consumido mais do que 5 ou 6 bebidas, que é, infelizmente, os padrões de consumo estão a mudar, ou seja, enquanto no nosso tempo, entre aspas, eu tenho à volta de 50 e tal, portanto, consumia-se mais regularmente, de uma forma crónica. Hoje em dia o grande problema do consumo é o consumo agudo, o consumo numa só ocasião, que aumenta muito os níveis de alcoolemia e pode chegar rapidamente à embriaguez. Um fim de semana destrutivo. Exatamente. Portanto, porque destrói a saúde, os miúdos pensam que mesmo que recuperando no fim de semana não conseguem, chegam às aulas já com o cérebro intoxicado e a recuperar de uma intoxicação. O seu rendimento no dia seguinte, isto são os efeitos imediatos, são extremamente graves, não é? Só uma última nota, para depois irmos um bocadinho às medidas, porque eu penso que esta medida é muito importante, porque ajuda a desnormalizar. Não, isto é proibido, portanto, eu bem sei que vai ser muito difícil implementar, mas haver uma proibição ajuda a dar um sinal claro de que isto não é normal. E, de facto, nós desnormalizamos, como se fez com o tabaco, um consumo que é socialmente aceite, ou então, esta guerra está completamente perdida. Isto é apenas um sinal, mas não passa por aí. Eu depois, se me der um bocadinho a oportunidade, gostava de avançar uma outra sugestão. Mas só para lhe dar a ideia da gravidade, a gravidade eu penso já foi clara.
como nota positiva, apesar de tudo, há países onde isto é pior, dizem a Espanha e em França, este problema é pior, mas nós, como aos outros, vivemos bem, como se costuma dizer, não é? De qualquer das formas, um sinal negativo é que está a aumentar. Portanto, se compararmos os dados de 95 a 2011, só para este dado, a prevalência de binge drinking, ou seja, do consumo excessivo nos últimos 30 dias, aumentou, veja bem, 12% para 19% nas raparigas e de 18% para 27% nos rapazes. Portanto, este fenómeno do consumo de álcool merece toda a atenção e felicito, não é muito meu tempo de felicitar os governos em público, mas de facto isto é uma medida importante. Mas não pode ser, isto é apenas uma gotinha no oceano daquilo que é preciso fazer. E se me der a oportunidade, eu gostaria só de elencar 2 ou 3 medidas, não sei se tenho tempo para fazer. Claro, evidentemente. Portanto, antes de mais gostava de dizer que o consumo de álcool, de tabaco, agora menos, mas de álcool é socialmente aceito. E nós temos, portanto, que desnormalizar o consumo. E como é que se desnormaliza o consumo? Temos que perceber porque é que nós consumimos. E consumimos, é como na educação. Porque é que nós somos cristãos? Ninguém nasce cristão. Nós aprendemos a ser cristãos. E com quem? Com a família, muito importante, já aqui foi sublinhado, na escola e com toda a sociedade. Portanto, na família há muito a fazer. Portanto, a intervenção, e penso que os centros de alcoologia desativaram muito. Eu estou mais focado no tabaco e penso que já demos bons exemplos de como é que se deve atuar na família, e as leis aí tiveram um papel extremamente importante, etc. Mas, por exemplo, na escola, eu queria avançar esta ideia, e aproveito para lançar em público, para não vir um dia a ser plagiado. O alcoolismo e o tabagismo e outras drogas são, digamos, síndromes, ou seja, são doenças per si, porque são resultado de uma dependência, mas são um síndrome, ou seja, provocam outras patologias. O consumo de álcool gera habituação, o tabaco é uma dependência, portanto, logo uma doença, mas gera outras doenças. O tabaco, por exemplo, cancro de pulmão, o consumo de álcool, cancro no fígado, por aí adiante, não é? Portanto, nós temos que perceber que temos que lidar, se vacinarmos os miúdos nas escolas portanto, isto é uma doença de comportamento, e se vacinarmos os miúdos contra as doenças infecciosas, nós temos que criar um plano de vacinação para as doenças do comportamento. E então, é assim, num plano de vacinação nós temos uma dose inicial que é tomada, os médicos depois sabem quando é que devem ser feitas as tomas, com reforços. Portanto, nós temos que começar a vacinar, tal como nós temos já desenvolvido para o tabaco, um programa de domicílios sem fumo, por exemplo, para alunos de 4º ano, o Smoke Out para alunos de 6 anos, do 6º ano, desculpe, o Smoke Out 2 para alunos de 9º ano. Temos que fazer isto em relação a outros comportamentos de saúde, não é? Portanto, arranjar um plano de vacinação em que estes assuntos são metidos de forma organizada no currículo escolar e não desta forma dispersa, onde, de facto, já aqui foi também referido, que tirando a disciplina de biologia que aborda apenas os aspectos na saúde, mas, por exemplo, em termos de impacto que tem nos jovens, é muito mais importante falar nos impactos imediatos, por exemplo, na aparência, na performance sexual, por exemplo, do que estar a falar que vai ter um cancro de pulmão ou de fígado ao fim de viver em 20 anos. Portanto, é preciso estruturar um currículo. Nós estamos a desenvolver, no tabaco já os temos, estão a ser avaliados alguns, outros já estão a dar. Por exemplo, o Domicílios Sem Fumo é um programa que pretende capacitar as crianças para chegarem a casa e convencerem os pais a não fumar, tem dado resultados muito positivos. É uma questão agora no plano de controle do tabagismo, que sou membro do Conselho Científico, eu penso que de alguma maneira poderemos começar a vir generalizar essa primeira vacina metaforicamente. E é isso que temos que fazer, coisas organizadas. E aí, muito importante que o Ministério da Educação pense que há mais vida para além da matemática, das disciplinas curriculares. Portanto, a educação para a saúde é fundamental, até para a sustentabilidade do sistema de saúde. Ou seja, agora a ser enfermeira se queixou que não há enfermeiros médicos. E porquê é que não chegam e nunca chegarão os enfermeiros e os médicos? Porque enquanto nós só tratarmos doenças, muitas das doenças do sistema de saúde podiam ser evitadas se as pessoas não fumassem, ou seja, não adotassem comportamentos de risco. Portanto, cada vez que nós apostamos na prevenção do consumo de tabaco, do álcool, estamos a reduzir muito as doenças associadas, logo a tornar mais sustentável o sistema de saúde e a própria economia, não é? Portanto, é esta a aposta na prevenção, e lá está, através de um plano de vacinação das doenças do comportamento, tal qual nós temos, e muito bem, que damos cartas em todo o mundo, atenção, temos um dos melhores sistemas de vacinação das doenças infecciosas. Podíamos ser pioneiros e criar um sistema de vacinação nas escolas,
para as doenças do comportamento. Portanto, isto na escola é muito importante. Esse plano de vacinação que fala é um plano metafórico, só para que as pessoas não fiquem confundidas. Metafórica, e a metáfora começa desde logo por isto, pela periodicidade. Há sessões de começar logo numa determinada idade com sessões de reforços. Ou seja, nos currículos os alunos aprendiam que beber tem consequências ao nível da saúde, tem consequências ao nível da aparência, tem consequências ao nível da família, etc. Tudo isso integrado. E sobretudo as coisas mais relevantes, que se gasta imenso dinheiro com bebidas. Eu dou só um pequeno exemplo. As famílias têm que perceber, por exemplo, que quem fuma um maço de cigarros por dia gasta 4 euros por dia em média. 4 vezes 3 são 12, 120 euros por mês. Quem beber uma garrafa de 2 euros, enfim, por exemplo, numa família, são mais 3 vezes 2, 6, mais 60 euros. Ou seja, a pessoa gasta aproximadamente 200 euros, repare bem, para manter dois comportamentos que ainda por cima lhe destroem a saúde. Embora o vinho, evidentemente, há aquela tradição do copo de vinho, ainda vamos dar, já. No que diz respeito ao tabaco, é só para demolir a saúde da pessoa e depois quem vai pagar tudo isso é o sistema de saúde e indiretamente os contribuintes. Portanto, é insustentável, enquanto não apostarmos na prevenção nesta área, como na dos incêndios, nós nunca teremos. Mas isso, eu costumo dizer em termos de provocação, que isso da prevenção é só para pessoas inteligentes. E nós ou nos tornamos pessoas inteligentes e fazemos prevenção, por exemplo, na cárie dentária, podia dar imensos exemplos de comportamento de saúde. Enquanto os médicos não forem às escolas, como antes iam, fazer rastreios aos meninos que têm os dentes cariados, identificarem e então sim tratarem, não é? Ou sobretudo fazerem prevenção, então o que é que nós estamos a gastar? O miúdo deixa andar a cárie é centrífuga, vai em direção a quando vai ao médico é já muitas vezes para tirar o dente e com os custos que isso tem. Veja quanto custa a desvitalização de um dente e quanto custava a simples lavagem, escovagem, etc. Mas isso é toda esta cultura que nós temos que criar de prevenção e de continuidade, não é ações folclóricas. Para terminar só com esta medida que eu sublinho é muito importante no sentido de desnormalizar, há um sinal para a sociedade que isto de consumir álcool não é normal, como não é normal fumar, vai demorar muitos anos, mas hoje em dia já se fuma muito menos, sobretudo em locais públicos, foi uma vitória enormíssima. Há, claro, ainda há gente onde fuma, nos casinos, mas já são residuais. Daqui a 10 anos, provavelmente, já ninguém fumará. E digo, foi um sucesso em tão curto espaço de tempo, nós temos de explorar. E com paciência e persistência, nós conseguimos, de certeza, baixar esta epidemia. Mas, claro que é preciso compreendê-la e uma das ações muito importantes que eu não podia deixar aqui de sublinhar não é só os pais e a escola. Há um certo cinismo social porque a epidemia está muito, entre aspas, esta difusão de consumo, está muito relacionada com os interesses económicos. Obviamente que há uma grande indústria por trás disto, sobretudo a indústria vitivinícola e sobretudo a indústria do ócio, como aqui foi referido, que gasta cinicamente. Portanto, estamos nós na Universidade a fazer prevenção, que é outro problema que ainda não acordamos, que é as praxes e por aí adiante. Estamos a tentar agora fazer um levantamento a nível nacional, exatamente com o grupo do CICAD, para diagnosticar o problema, mas, repare, andam uns a apagar fogos e outros a incendiar, a promover os consumos de bebidas alcoólicas, a promover praxes, festas, onde o consumo nos concertos é desmesurado. Não sei se sabe, nós andamos com uma fisga, a indústria vitivinícola e a do tabaco andam com, e o da Coca-Cola, ou da alimentação, que são outras guerras muito semelhantes, porque estes comportamentos são todos muito semelhantes, são bio, micro, macro, sociais e ambientais, tudo isso influencia um sistema muito vasto e complexo. Nós temos que começar a atuar no sistema todo. Mas é uma boa medida, sublinho e felicito o Governo. Muito obrigado. Professor José Precioso. Muito obrigado e felicidades. Muito bom dia para si. Obrigado pela sua colaboração. Investigador na área do tabaco, do álcool e outras drogas na Universidade do Minho.